O behaviorismo surgiu como oposição ao funcionalismo e estruturalismo, e é uma das três principais correntes da psicologia, juntamente com a psicologia da forma, Gestalt, e psicologia analítica, psicanálise. Esta palavra tem origem no termo behavior, que em inglês significa comportamento ou conduta. Em 1913, foi publicado um artigo com o nome Psicologia, como os behavioristas a veem, da autoria do psicólogo estadunidense John Watson, reconhecido como pai do behaviorismo metodológico. Mais tarde, em 1914, na obra intitulada Behavior, Watson abordou mais uma vez o conceito de psicologia do comportamento. Watson se baseou em teorias e noções de vários pensadores e autores como Descartes, Pavlov, Loeb e Comte. Watson tratava o comportamento como objetivo da psicologia. Nasceu como uma reação à introspecção e à psicanálise que tentava lidar com o comportamento interior e não observável da mente, apresentando uma oposição à tendência que era então focada nos processos psicológicos internos. Contraria os ideários que o ser humano define por sua herança genética, definindo que os humanos eram determinados somente pelo seu ambiente. Para ele, quase tudo é aprendido, mesmo as coisas que hoje chamamos de instintos. Ele traz a ideia que o comportamento não é uma ação isolada, mas que depende do meio que se vive. Um comportamento como objeto observável da psicologia. Com isso, foi possível dar respostas para os termos respostas e estímulos. O estudo das respostas e dos estímulos era necessário para entender a interação do homem com o meio. Para o behaviorismo, o ser humano O behaviorismo é comumente associado à ideia de que não existem coisas inatas. Toda forma de pensar e conhecer é aprendida através da experiência do indivíduo ao longo da vida. Skinner vai na contramão dessa concepção. Para ele, o comportamento é o mesmo. O organismo é dotado de comportamentos inatos, baseados em uma mutação genética, ou seja, uma estrutura que o torna apto a adaptar seu comportamento às novas condições do ambiente, ou seja, novos aprendizados. Logo, o behaviorismo radical de Skinner, apresentado como uma filosofia, que se ocupa da ciência do comportamento. Tal ciência analisa as interações entre o organismo e o ambiente, e foi escolhida como guia para explicar o fenômeno que a psicologia se preocupa a responder. A pessoa é um organismo, composto de múltiplas condições genéticas e ambientais que se reúnem no efeito conjunto. Uma das ideias essenciais do behaviorismo radical é que a ciência do comportamento trabalha com eventos dentro de uma realidade natural, ou seja, que podem ser investigadas a partir de novos experimentos. São as condições e não sentimentos que explicam o comportamento, ou seja, o controle sobre outra pessoa se exerce, portanto, não sobre sentimentos, mas sobre a sua estrutura, mudando o mundo em que ela vive. Skinner reconhece a importância da pesquisa fisiológica, ou seja, o organismo não é algo pronto, findado. Devemos considerar que existe em seu interior. Os comportamentos inatos podem ser exemplificados da seguinte forma. Quando o organismo for ferido ou ameaçado, provavelmente atacará, mudando a sua postura. Ele vai tentar fugir, ele vai tentar sair daquele ambiente. A relação entre um comportamento subjacente à fisiologia é chamada reflexo, é o objeto de estudo dos primeiros behavioristas, que Skinner dá sequência elaborando uma nova teoria, o comportamento operante, ou seja, o processo de aprendizagem suplementa a seleção natural. O comportamento do organismo é determinado tanto pela história evolutiva da espécie quanto pela história de vida do organismo. Skinner foi um dos mais importantes representantes do behaviorismo. No início de sua carreira, dedicou-se à experiência com ratos e pombos e criou pequenos ambientes fechados conhecidos como caixas de Skinner, onde observava os animais em laboratório e suas reações a determinados estímulos. Notabilizou-se como pesquisador desenvolvendo o conceito-chave de seu pensamento, que foi o condicionamento operante, um mecanismo que premia determinada resposta de um indivíduo que foi condicionado a associar a necessidade de ação. Para ele, era possível, através do controle dos estímulos do meio ambiente, moldar um determinado comportamento humano.
Através da caixa de Skinner, criou-se a classificação dos estímulos, reforço, positivo, negativo e punição. Os reforços positivos são aqueles que reforçam um comportamento desejado, importando na sua possibilidade de repetição. Exemplo, o elogio dos pais de uma criança que toca um determinado piano reforça para que ela continue tocando. Os elogios, então, funcionam como um mecanismo positivo para o comportamento da criança. O reforço positivo também pode levar à aprendizagem de um comportamento inadequado ou errôneo. Exemplo, se uma criança chora ao ser privada de determinada atividade e os pais eles cedem, então quando os pais acabam fazendo sua vontade, funciona como um reforço positivo para o comportamento de chorar. Os negativos são aqueles que evitam situações desejáveis, retirando o estímulo aversivo, ou seja, algo que lhe incomoda e que atrapalha a manutenção do sistema estímulo-resposta. Os punitivos, como o nome já diz, é uma punição ao comportamento indesejável. Para Skinner, deve-se mudar o estímulo para mudar o comportamento. Sorry, Sheldon, I almost sat in your spot. Did you? I didn't notice. Have a chocolate. Thank you. You know, I knew a girl in high school named Anna Mae. Anna Mae Fletcher. She was born with one nostril. And she had this bad nose job and basically wound up with three. You're here a lot now. Oh, am I talking too much? I'm sorry. Thank you. Chocolate? Yes, please. Oh, hey, Kim. Yeah, you know what? Hold on. Let me take this in the hall. Okay. I know what you're doing. Really? Yes. You're using chocolates as positive reinforcement for what you consider correct behavior. Very good. Chocolate? Sheldon, you can't train my girlfriend like a lab rat. Actually, it turns out I can. Well, you shouldn't. With my previous approach to dealing with her, so I decided to employ operant conditioning techniques, building on the works of Thorndike and B.F. Skinner. Yet by this time next week, I believe I can have her jumping out of a pool, balancing a beach ball on her nose. No, this has to stop now. I'm not suggesting we really make her jump out of a pool. I thought the bazinga was implied. Tweaking her personality. It's sanding off the rough edges, if you will. No, you're not sanding Penny. Are you saying that I am forbidden from applying a harmless, scientifically valid protocol that will make our lives better? Yes. You're forbidden. Bad, Leonard. Esse vídeo da garotinha mexendo no piano é um bom exemplo de como o reforço positivo influencia na aprendizagem. Nesse sentido, os elogios que os pais fazem à criança funcionam como um reforço positivo para que ela continue a tocar o piano, o que torna, portanto, mais provável o comportamento dela de tocar o piano.